Você sabe o que são expressões numéricas e como resolvê-las? Olá, eu sou a professora Camila Palles e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que são as expressões numéricas e quais são as regras que nós utilizamos para resolvê-las. Expressões numéricas são um conjunto de números e de operações matemáticas que possuem regras específicas para serem resolvidas. Para compreender as regras que nós utilizamos para resolver as expressões numéricas, vamos dividir em algumas etapas. Primeiro, vamos compreender as regras referentes às operações matemáticas. Então, quando temos as operações matemáticas, vamos seguir a seguinte ordem. Primeiro, vamos resolver as operações de radiciação e potenciação, seguida das operações de divisão e multiplicação, e, por fim, as operações de adição e subtração. Cada um desses pares de operações, eles possuem mesma prioridade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu me deparar, por exemplo, com uma adição e uma subtração, eu posso optar por resolver qualquer uma delas, pois elas têm mesma prioridade. Entretanto, nós costumamos resolver essas operações na ordem em que elas aparecem, seguindo o sentido da esquerda para a direita, já que nós costumamos sempre escrever e ler as sentenças da esquerda para a direita. Vejamos um exemplo. Nesta primeira expressão, nós temos 4 mais 5 vezes 3 menos 1. Percebemos que temos aí três operações: operação de adição, de multiplicação e de subtração. Dentre essas três operações, a que tem prioridade é a multiplicação, seguida da subtração e da adição, que possuem mesma prioridade. Então, neste caso, nós vamos começar resolvendo a operação de multiplicação. Para resolver a expressão numérica, nós vamos repetir todo o restante dela, resolvendo apenas aquela operação que tem prioridade. Então, neste caso, nós vamos repetir o 4 mais, vamos resolver o 5 vezes 3 e vamos repetir o menos 1. Desta forma, vamos ficar com 4 mais 15 menos 1. Agora, nós temos as duas operações que têm mesma prioridade, que é a operação de adição e de subtração. Nós podemos resolver, por terem a mesma prioridade, qualquer uma delas. Entretanto, nós seguimos a ordem de resolver a primeira que aparece no sentido da esquerda para a direita. Então, neste caso, vamos começar resolvendo a operação de adição. 4 mais 15, 19, menos 1. Então, nós resolvemos a operação de adição e repetimos o restante da expressão numérica. Agora, restou apenas a operação de subtração, e é ela que nós vamos resolver. 19 menos 1, 18. Então, este é o valor da expressão numérica. Vejamos um segundo exemplo. Agora, nós temos a expressão numérica 20 vezes 4 ao quadrado dividido por 2 menos 10. Nesta expressão, nós temos uma operação de multiplicação, uma operação de potenciação, de divisão e de subtração. Nós sabemos que uma operação de potenciação tem prioridade sobre as demais, então é por ela que nós vamos começar. Vamos resolver a potenciação e todos os demais itens da expressão deverão ser copiados. Então, nós vamos ficar com 20 vezes 4 ao quadrado, que agora é 16, dividido por 2, menos 10. Nesta segunda etapa, nós temos uma operação de multiplicação, de divisão e de subtração. Multiplicação e divisão têm prioridade sobre a subtração, mas multiplicação e divisão têm mesma prioridade. Então, eu posso optar por resolver multiplicação ou divisão, que não vai afetar a resolução da minha expressão. Entretanto, vamos optar sempre por resolver na ordem que elas aparecem, da esquerda para a direita. Então, neste caso, vamos começar resolvendo a operação de multiplicação. 20 vezes 16, que é 320, e vamos copiar todo o restante, ou seja, dividido por 2 menos 10. Agora, nós temos uma operação de divisão e uma de subtração. A divisão tem prioridade. Vamos resolver, então, 320 dividido por 2 e vamos copiar o restante. 320 dividido por 2 é 160, menos 10. Agora, só temos a operação de subtração. 160 menos 10, resultando em 150, que é o resultado dessa expressão numérica. Agora, nós vamos entender a ordem dos agrupamentos, que é quando as expressões numéricas apresentam
operadores de agrupamento como parênteses, colchetes e chaves. Quando estes operadores de agrupamento aparecem, nós também possuímos uma ordem para resolvê-los. Primeiro, vamos resolver todas as operações que se encontram dentro dos parênteses. Depois, todas as operações que se encontram dentro dos colchetes. E, por fim, as operações que se encontram dentro das chaves. Agora, quando estamos resolvendo as operações dentro dos parênteses, ou dos colchetes, ou das chaves, vamos também respeitar a ordem de prioridade das operações. Então, se dentro dos parênteses, por exemplo, nós só temos uma operação numérica, é ela que vamos resolver. Se tivermos mais de uma operação numérica, é preciso analisar qual dessas operações tem prioridade, e é por ela que nós vamos começar. Vejamos alguns exemplos. Neste caso, nós temos, dentro do parênteses, uma operação de adição, depois seguida de uma multiplicação e de uma subtração. Como nós temos dentro do parênteses apenas uma adição, é por lá que nós vamos começar. Então, resolveremos primeiro a adição de 4 com 5 e copiaremos todo o restante desta expressão. 4 com 5 é 9 e vamos copiar o restante. Então, 9 vezes 3 menos 1. Quando nós resolvemos toda a operação existente dentro desses agrupadores, nós não precisamos mais repeti-los. Então, se dentro do parênteses eu só tinha uma única operação e ela já foi resolvida, eu não preciso mais repetir o parênteses, a menos que eu tenha mais de uma operação e eu tenha resolvido apenas uma delas. Aí eu vou mantendo esse parênteses até eu resolver a última delas. Neste caso agora, nós temos uma operação de multiplicação e de subtração. A multiplicação tem prioridade sobre a subtração. Então, nós vamos resolver agora 9 vezes 3. E esse resultado é 27. A partir daí, copiamos o restante da expressão, ficando com 27 menos 1. Como agora só temos uma subtração, vamos resolver esta operação. 27 menos 1, 26. E este é o resultado desta expressão numérica. Neste outro exemplo, nós temos uso de parênteses, de colchetes e de chaves. Então, vamos começar resolvendo a operação existente dentro dos parênteses. E aí nós temos dentro dos parênteses apenas uma única operação matemática, que é a operação de multiplicação. Então, nós iremos resolver a operação de 5 vezes 3 e copiaremos todo o restante da expressão. Lembrando que agora o uso do parênteses não é mais necessário. Então, agora nós ficaremos apenas com colchetes e chaves para serem resolvidos na próxima etapa. Nesta próxima etapa, nós percebemos que dentro do colchete nós temos apenas uma única operação, que é a operação de adição. Portanto, é por ela que nós vamos começar. Então, vamos resolver a operação de 4 mais 15, copiando todo o restante da expressão exatamente como está. Resolvendo esta adição, agora nós vamos ficar apenas com chaves no restante dessa expressão. Dentro das chaves, nós temos também uma única operação numérica, que é a operação de subtração. E é essa que nós vamos resolver agora. 19 menos 10, 9. E aí, repetindo o restante da expressão, nós ficamos com uma divisão. 9 dividido por 3. Como é a única operação que nós temos, agora vamos dividir. 9 por 3, chegando em 3, que é o resultado dessa expressão numérica. Agora que nós já vimos a ordem das operações matemáticas e a ordem dos agrupamentos, vamos entender a ordem geral. Então, quando nós temos uma expressão numérica para ser resolvida, a ordem geral de resolução é: primeiro começamos pelos agrupamentos, ou seja, vamos começar resolvendo as operações existentes dentro dos parênteses, dos colchetes e das chaves. Mesmo que as operações dentro desses agrupamentos não sejam aquelas operações de prioridade, pois esses agrupamentos, eles alteram a prioridade das operações. Após resolvermos tudo o que está entre esses agrupamentos, nós vamos resolver as operações seguindo a sua ordem de prioridades. Então, após ter terminado todos os agrupamentos, vamos resolver as operações de radiciação e potenciação, seguida das divisões e multiplicações e, por fim, as adições e subtrações. Vejamos agora alguns exemplos envolvendo todas essas ordens juntas. Nesta expressão numérica, nós temos o uso de parênteses, de colchetes e de chaves. E nós temos as operações de subtração, de adição e de multiplicação.
Vamos começar identificando aonde está o uso dos parênteses. Nós temos os parênteses no meio da expressão e dentro dele nós temos uma operação de adição. Então, é por ali que nós vamos começar a resolver a expressão. Copiaremos todo o restante da expressão, trocando o que está dentro do parênteses pelo resultado desta adição. Então, vamos ficar agora com a seguinte expressão. Terminando de resolver os parênteses, nós vamos para os colchetes. Dentro dos colchetes agora, nós temos duas operações, uma adição e uma multiplicação. Como as duas operações estão dentro dos colchetes, agora é preciso analisar qual delas tem prioridade. A multiplicação tem prioridade sobre a adição, então é pela multiplicação que vamos começar. Vamos resolver 5 vezes 2 e vamos copiar todo o restante da expressão. Como 5 vezes 2 é 10, agora dentro dos colchetes vamos ficar com a operação de adição, de 6 mais 10. E é esta operação que nós vamos resolver agora para eliminar o uso dos colchetes. Então, ficaremos agora com o resultado 16 e copiaremos todo o restante da expressão. Vamos resolver agora tudo que está entre as chaves. E dentro das chaves, nós temos também duas operações, uma subtração e uma adição. Elas têm mesma prioridade, isso quer dizer que não importa por qual eu comece. Mas nós começamos, geralmente, da esquerda para a direita, resolvendo a operação que aparece primeiro. Neste caso, a que aparece primeiro é uma subtração. Então, nós vamos resolver 20 menos 16 e vamos copiar o restante da expressão exatamente como ela está. 20 menos 16 são 4. Então, ficaremos agora dentro das chaves com 4 mais 1. E essa operação de adição é que será resolvida agora para eliminar o uso das chaves. Então, ficaremos com o resultado 5 e copiaremos o restante da expressão, ficando então com 5 vezes 3, que é a última operação a ser resolvida, resultando em 15, que é o resultado final desta expressão. Neste outro exemplo, nós temos o uso de parênteses, de colchetes e de chaves novamente, porém agora nós temos as operações de adição, subtração, multiplicação e potenciação. Vamos começar sempre analisando as operações que estão dentro dos agrupamentos, ou seja, primeiro os parênteses, depois os colchetes e, por fim, as chaves. Dentro dos parênteses, nós temos uma operação de adição, então é por ali que vamos começar. E o restante será copiado exatamente como está. Então, nós temos aí que dentro do parênteses, nós temos o resultado de 5 mais 3, que é 8, e como só temos esta operação entre parênteses, não será necessário mais usar o parênteses na próxima etapa. Agora, dentro dos colchetes, nós temos o 8, que foi o resultado da etapa anterior, vezes o 2. Dentro do colchetes, só a operação de multiplicação. Então, é esta operação que vamos resolver agora. E a partir daí, não precisaremos mais utilizar os colchetes. Ao resolver 8 vezes 2, teremos 16, e o restante da expressão deverá ser copiado. Agora, vamos resolver o que está entre as chaves. Entre as chaves, nós temos duas operações, subtração e potenciação. A potenciação tem prioridade, então é por ela que nós vamos começar. Como nós temos duas potenciações e uma não interfere no resultado da outra, podemos calcular as duas simultaneamente. Então, vamos calcular o resultado de 5 ao quadrado, de 1 ao quadrado, e vamos repetir o restante da expressão. Então, 5 ao quadrado é 25, 1 ao quadrado é 1, e aí repetimos o restante da expressão. Agora, dentro das chaves, nós temos somente a operação de subtração. Por ser a mesma operação, nós podemos resolver tudo de uma única vez, ou podemos resolver por partes, lembrando que nós geralmente resolvemos da esquerda para a direita na ordem em que as operações aparecem. Então, neste caso, eu vou resolver por partes, começando da esquerda para a direita com a primeira operação de subtração, que é a operação de 25 menos 16. 25 menos 16, 9. Repito a subtração do 1, fecho chaves, repito, a multiplicação pelo 5. Como ainda nós temos uma operação dentro das chaves, eu volto para resolvê-la agora nesta etapa. 9 menos 1 são 8. Não tenho mais nenhuma operação para ser resolvida dentro das chaves, não preciso mais repetir o uso delas. E aí fico com 8 vezes 5, resultando em 40, que é o resultado desta expressão.
Espero que com esta aula você tenha compreendido o que é uma expressão numérica e quais são as regras que nós utilizamos para resolvê-las. Te vejo no próximo vídeo.